Dentro do contexto do criacionismo histórico, muitas pessoas têm uma perspectiva um tanto quanto que equivocada dos cientistas criacionistas do passado. Eu até costumo, de vez em quando, nas palestras que eu dou em algumas universidades, fazer a pergunta para vocês, alguém poderia citar um nome de um criacionista que você conhece? Um criacionista que tenha sido um grande cientista do passado? E tem algumas pessoas que ficam assim pensando e não vem praticamente ninguém à mente. Para os cristãos vêm nomes bíblicos, mas eu não estou falando de nomes da Bíblia, estou falando de pessoas do passado, talvez um passado não tão remoto, esses últimos 400, 300, 400 anos, pessoas que estavam envolvidos com a área da ciência e que tinham um posicionamento criacionista. Deixe-me citar apenas alguns nomes para você entender. Nós temos, por exemplo, Francis Bacon. Francis Bacon foi praticamente quem inventou o chamado método científico que é utilizado até hoje. Bacon era criacionista e a razão dele ter criado o método científico era para separar, para poder distinguir aquilo que é real daquilo que é mito. Então ele criou toda uma estrutura de pensamento e raciocínio dentro desse contexto. E é interessante porque Francis Bacon, num dos seus escritos, ele disse o seguinte: eu prefiro crer que todos os livros que tratam de lendas são verdadeiros, ou que essas lendas seriam verdadeiras, do que aceitar que o universo e a vida teriam sido frutos do acaso. Bacon deixou escrito isso como parte do seu posicionamento oficial. Ele era criacionista. A lista seria uma lista bem grande, estou apenas colocando alguns deles. Você pode ver aí Galileu Galilei, Johannes Kepler, que foi o pai da astronomia, Blaise Pascal, inventor do primeiro, digamos assim, computador ou máquina de calcular, William Pitt, que trabalhou muito na área de estatística e economia. Você tem Robert Boyle na parte de química e dinâmica dos gases. Nós temos Isaac Newton, bem conhecido, toda a parte de física clássica e também cálculo diferencial. John Flamsteed, fundador do Observatório de Greenwich, aqueles que ainda marcam as horas do jeito certo, aqui tantas horas, para lá tantas horas, para cá tantas horas. Se você for nos Estados Unidos, obviamente não vai ser o mesmo horário aqui. Se você pegar lá no Japão também não, tudo é relacionado com esse observatório de Greenwich. Leonhard Euler, ou Euler, como é conhecido aqui no Brasil, o pai das funções, principalmente das funções transcendentais, beta e a gama. Carlos Linné, que praticamente é o pai da taxonomia. As pessoas falam, não, mas Linné era evolucionista. Não, ele não era evolucionista, ele era criacionista. Ele queria classificar os organismos de uma forma que facilitasse o estudo dos diferentes grupos. Linné nunca propôs uma ordem evolutiva, era uma ordem classificatória. A ordem evolutiva veio depois, a proposta dele não era essa. Você tem William Herschel, que trabalhou muito com a parte de astronomia galáctica, e também foi quem descobriu o planeta Urano. Você tem James Parkinson, e pelo sobrenome você já sabe a área dele, medicina. John Kidd, com a parte de química sintética. Nós temos John Dalton, que foi um dos primeiros a propor a teoria atômica moderna, como nós a temos hoje. Humphrey Davy, trabalhando com a parte da termocinética. Michael Faraday, com eletricidade, principalmente eletromagnetismo, inventor do gerador elétrico. Samuel Morse, chamado código Morse, telégrafo. Joseph Henry, foi inventor do motor elétrico e também do galvanômetro. Nós temos também Richard Owen, que foi um paleontólogo. Interessante, o termo dinossauro foi criado por ele. Tá? Você tem também James Prescott Joule, termodinâmica. Você tem também James Clerk Maxwell, na parte de eletricidade e magnetismo. George Stokes, na parte mecânica dos fluidos. Gregor Mendel, na parte da genética. Louis Pasteur, na parte de bacteriologia e bioquímica. William Thomson, conhecido como Lord Kelvin, a parte de temperatura absoluta, que é bem conhecido. Bernard Riemann, da geometria não euclidiana, e a lista vai. Poderíamos citar muitos deles. Isso dá para você ter uma noção que a quantidade de pessoas relacionadas com a ciência no passado que aceitavam o criacionismo é uma quantidade grande. A pergunta é, por que eles aceitavam? Se você disser que era por influência religiosa, sem dúvida você está errado. Eles aceitavam o posicionamento científico devido à evidência científica. Deixa-me dar um exemplo. Eu vou citar dois exemplos. Um dessa lista que eu dei e um da lista que faz parte, que não está nessa lista, mas alguém muito importante. William Thomson, Lord Kelvin, ele disse o seguinte:
Uma quantidade imensa de provas contundentes de design inteligente e benevolente encontra-se ao nosso redor. Existe uma quantidade imensa dessas provas. Ou seja, ele era criacionista, aceitava a ideia de que o universo e a vida teriam sido criados, que eles não eram frutos do acaso, por questões científicas. Existe um outro que inclusive recebeu um prêmio Nobel no ano de 1927, Dr. Arthur Compton. Aqueles que estudam física conhecem bastante o efeito Compton. Ele disse o seguinte: para mim, fé começa com a compreensão de que uma inteligência suprema trouxe o universo à existência e criou o homem. Pergunta, de onde ele tirou essa ideia? Ele continua, ele diz o seguinte: não é difícil para mim ter esta fé, pois um universo organizado e inteligente testifica a favor da maior afirmação jamais pronunciada no princípio Deus. Além de aceitar que o universo e a vida haviam sido criados, ele também aceitava que o Deus da Bíblia era o criador de todas essas coisas. Para você ter uma noção geral de tudo isso daí, no ano de 1992, Dr. Henry Margnow, que foi professor por muitos anos da área de física especificamente, ele lançou um livro que eu achei fabuloso. O título do livro é Cosmos, Bios e Theos. É uma compilação. Dr. Margnow foi professor da Universidade de Yale por muitos anos, e ele fez uma compilação do pensamento de pelo menos 60 cientistas do século passado, sendo que 24 deles haviam recebido um prêmio Nobel. Agora, a ideia toda do livro era justamente discutir esse questionamento. E é impressionante porque a ênfase que o livro todo dá, num certo sentido, você encontra nessa frase que é espetacular. Ele diz o seguinte: só uma resposta convincente para explicar a enorme complexidade e as leis do universo. Qual seria ela? Qual seria a resposta de 60 cientistas do século XX, 24 dos quais ganharam um prêmio Nobel, receberam um prêmio Nobel? Olha a resposta: a criação por um Deus onisciente e onipotente. Em outras palavras, quando nós tratamos dessa ideia de criacionismo, nós não estamos tratando de questões religiosas. Existe uma quantidade muito grande de evidência que nos leva nessa direção, nos auxilia a pensar desse jeito. Nós temos certas áreas que são áreas intuitivas. Eu, por exemplo, se eu lhe perguntasse, o meu óculos, ele foi criado ou ele surgiu espontaneamente? Eu creio que ninguém iria gastar os próximos 50 anos pesquisando se o meu óculos teria sido criado ou se ele teria surgido espontaneamente. Agora, por que você já quase que imediatamente, naturalmente, espontaneamente, intuitivamente, você diria, seu óculos foi criado? Por quê? É porque você não vê a natureza produzindo óculos. Você não sai por aí e encontra uma árvore de óculos. Você não sai por aí, vai na praia e você percebe lá um pouquinho de areia, esse pouquinho de areia fica lá, daqui a pouco cai um raio, esse pouquinho de areia vira, por exemplo, um pedaço de vidro, e esse pedaço de vidro, à medida que a onda do mar vai e vem, vai pulindo o vidro, vai dando formato no vidro, e daí por alguma razão misteriosa, ferro ali por perto derrete, ele forma certinho em volta do vidro, encaixa tudo direitinho, daí as perninhas por alguma razão vão... Ou seja, você entendeu o espírito da coisa? Esse é o ponto que é importante. Nós olhamos a natureza, nós estudamos a natureza, nós sabemos o que a natureza, por meio das suas leis e dos seus processos naturais, o que a natureza tem condição de fazer e o que ela não tem condição de fazer. Baseado nesse conhecimento, é que muitos cientistas dizem: o universo e a vida foram criados.